Olá, boa noite para você. Estamos no ar com o Central Fox. A partir de agora, tudo para você dessa grande noite de Libertadores e Copa do Brasil. Grandes jogos, o Flamengo no Maracanã venceu o Atlético Paranaense 2-1 lá no Allianz Parque. O Palmeiras sofreu, mas no fim conseguiu um gol salvador e venceu o Peñarol 3-2, 2 jogos pela Libertadores. Enquanto isso, jogando em Porto Alegre, o Corinthians arrancou um empate na casa do Internacional, 1-1. Jogo da volta semana que vem. A gente vai falar desse jogo a partir de agora. Vamos direto lá para o Beira-Rio. Gustavo Villani e Paulo Vinícius Coelho. Um grande jogo, né, companheiros? Boa noite. Tudo bem, Ilan? Boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado no Central Fox. Eu tenho uma leitura sucinta em relação a você, viu, Ilan? Foi um grande jogo de futebol. A gente sai daqui feliz porque Inter e Corinthians dignificaram, né, duas camisas tão pesadas de tantos títulos na história do nosso futebol, procurando o gol desde o primeiro minuto. Ainda que a gente tenha tido só 2 gols, era um jogo que poderia terminar em empate 2-2, 3-3, tranquilamente. Os goleiros trabalharam muito. Algumas vezes, né, de lado a lado, jogadores saindo na cara do gol, frente a frente com os goleiros, enfim. Foi muito legal o que a gente acompanhou aqui no Beira-Rio. É só o primeiro jogo, semana que vem tem mais na Arena Corinthians. Com esse placar, o Corinthians pode até empatar por 0-0, que se classifica devido ao gol marcado fora de casa, ao gol qualificado. Gostou também do que viu? Vou dar outro exemplo sobre como o jogo foi grande, foi enorme, foi um jogo espetacular. O melhor em campo para mim foi o do D'Alessandro, porque ele é a bússola do Internacional. Mas a segunda menor nota para mim, num jogo que o Internacional teve 67% de posse de bola, que foi melhor e que finalizou o dobro do Corinthians, a segunda menor nota para mim é do Marcelo Lomba. O que indica que o Corinthians, apesar de ter sido muito menos agressivo, o Corinthians não se assanha no ataque, mas chegou 4 vezes e obrigou o Marcelo Lomba a 3 defesas importantíssimas. A última delas, o Giovanni Augusto cara a cara com ele. Verdade que o Giovanni Augusto, que disse que não queria jogar no Internacional, jogou para o Internacional, porque perdeu o gol de uma maneira que não poderia. E o Corinthians poderia ter vencido o jogo ao seu estilo, numa bola vadia, num contra-ataque, que ele conseguiu usar, chegou a fazer 1-0. Olha, essas foram as 2 primeiras defesas do Lomba, né? A gente já está aí na repetição, cara a cara com o Romero. E daqui a pouco vocês vão ver essa defesa citada pelo PVC e citada pelo próprio Lomba. Em entrevista ao repórter Wagner Martins, ele disse que disparada foi a defesa mais difícil quando o Maicon bate de esquerda, que é a perna boa, né, do Maicon, e ele com a visão encoberta dá um tapa na bola e salva o Internacional. O Cássio também fez boas defesas. Foi um jogo muito legal da gente acompanhar. Olha o Cássio salvando o Corinthians. O Cássio só destaca como um pequeno erro, que para mim ele errou. Ele falou, em verdade, que tocou naquela bola cruzada pelo Edenilson, que pegou na trave no primeiro tempo. Mas ele se atrapalhou, a bola era difícil, mas ele tomou um susto com a bola, não pode. Ele tem que olhar, calcular onde vai cair a bola e tirar de verdade. Tirou, bateu na trave e voltou, quase tomou o gol de novo, mas aí salvou. O Corinthians parece um time que não tem qualidade e é preciso a gente tomar cuidado para fazer a avaliação do Corinthians. O pecado mortal do Corinthians é a quantidade de passes errados. Hoje, de novo, foram 55 passes errados. Não pode você querer ganhar um jogo desse tamanho contra um adversário forte como é o Internacional, apesar da Série B, um adversário muito bem montado pelo Antônio Carlos, e que errar 55 passes. O índice percentualmente até melhorou de erro de passe no segundo tempo, foram 19% de erros, 55% porque trocou muito passe, só que erra demais. No primeiro tempo era um passe errado a cada 4. E isso, claro, para uma equipe que quer a bola como o Internacional quer, é um presente. O Corinthians devolvia a bola para o Inter e dizia, jogue, venha me atacar. Use o corredor do lado direito, por onde o William estava deitando, com o Edenilson, com o D'Alessandro muito bem. Olha a bola que vem do lado direito, justamente no setor do Arana. O Arana marcou mal hoje, mas também porque estava desprotegido. Chegavam sempre 2, 3 contra ele. Melhorou no começo do segundo tempo, quando o Rodriguinho foi fazer momentaneamente aquele setor. Foi quando o Arana teve condição de subir uma vez e fazer o passe para o Romero fazer 1-0. Logo depois inverteu a marcação e o Cleiton veio fazer o lado esquerdo. E o Marquinhos Gabriel foi jogar de centroavante, inexplicável.
Quando houve a mudança, o Marquinhos Gabriel sentiu e saiu, o Giovanni Augusto foi jogar de centroavante também. Era o único homem que não participava do sistema de marcação. Ainda assim teve a bola do jogo e desperdiçou. Giovanni Augusto não quer jogar em outro lugar, então que queira jogar no Corinthians. Essa é a defesa do Lomba, né? Que ele mesmo escolheu como a mais difícil de tantas que ele fez. Bola do Maicon, né? Fábio Carilli, exatamente, no pé esquerdo, que é o bom do Maicon. O técnico do Corinthians fala, vamos ouvi-lo. Acabou modificando ali, tentando confundir o sistema defensivo do Internacional. Na verdade, não foi tentar confundir, não. A gente perdeu o controle do jogo no momento ali, então troquei o Marquinhos com ele para ficar com o pé para dentro, né? Para ser o canhoto de levar a bola para dentro, a gente conseguir ter um pouquinho mais de posse para voltar a ter um pouquinho a mais o controle do jogo. Não mudei o sistema e sim só mudei as características dos jogadores. Carilli, análise geral, porque a gente já pôde conversar e já falávamos isso desde o primeiro tempo, foi um grande jogo de futebol. Eu não sei se essa foi a sua opinião, foi talvez o melhor jogo entre assim, o melhor jogo do Corinthians e do adversário, jogo aberto, os dois times procurando gol. Queria que você fizesse uma análise nesse sentido da partida. Os jogos fora de casa, com certeza, hoje foi o melhor. A gente já fez bons jogos dentro de casa. O Palmeiras, primeiro tempo, foi um bom... Estando 11 contra 11, foi um bom primeiro tempo. Depois, o segundo tempo foi de superação. Jogo contra o Santos também, falo que foi um grande jogo. As duas equipes procurando jogar. E hoje foi a melhor partida do Corinthians no meu comando, jogando fora de casa. Pois é, Carilli, boa noite. Eu gostaria que você falasse sobre o Internacional. Quais os perigos ou quais os cuidados que o Corinthians precisa tomar lá na partida de volta, na próxima quarta, na Arena Corinthians, para sair com essa classificação? E o que mais te chamou a atenção nesse time comandado pelo Antônio Carlos? Time que buscou muita aproximação, a gente já sabia disso. Jogadores técnicos, principalmente no meio de campo, com Dourado, Edenilson e o Wendel, que a gente conhece muito bem, Edenilson e o Wendel. D'Alessandro fez uma grande partida, bola passando bastante pelo pé dele e ele comandando. Uma equipe muito bem treinada, né? Tem que dar tempo para o Antônio também, começo de ano, jogadores chegando ainda, caso de Carlos chegando agora, a gente sabe o quanto que isso aí é difícil. Então, time muito bem treinado e a gente tem que ter todas as atenções em casa lá para a gente fazer um grande jogo e sair classificado. Fábio, duas, por favor. Primeiro sobre a mudança que você fez no intervalo, né? Que você colocou o Romero de lado e o Marquinhos com o Rodrigo mais no meio. Eu queria que você explicasse o que você tentou fazer. E também se você conta com o Jadson e o Jô para o fim de semana. Com certeza. Quero deixar bem claro, não foi risco. O risco seria de colocar Jô e Jadson hoje para jogar. Aí sim seria um risco da gente perder eles por um bom tempo. Se queixaram de dores e de cansaço na segunda-feira. Jogadores importantes. Jogadores desse tamanho você não tira por tirar, não tira para descansar, pode ter certeza. Isso foi em conjunto. E com certeza foi a melhor decisão para que depois esses jogadores tenham uma sequência boa. Os dois com certeza estarão garantidos no jogo de domingo. Qual outra pergunta? Desculpa. Sim. Final do primeiro tempo, a parte final do primeiro tempo, a gente perdeu o jogo, perdeu o controle do jogo. Treinei essa situação ontem, de abrir Cleiton de um lado e Romero do outro, para jogar Rodriguinho e Marquinhos, a gente trabalhar por menos bolas, mas sendo em cima de contra-ataque. E assim sendo, a gente teve a chance com o Giovanni Augusto e acabamos perdendo o gol. Mas essa foi a ideia, preencher mais o meio de campo, que a gente perdeu o controle na parte final do primeiro tempo. E aí, Fábio, justamente eu queria te perguntar, porque o futebol apresenta umas coisas curiosas, né? Tava todo mundo querendo saber como é que seria a entrada do Giovanni, se ele entrasse, por tudo que aconteceu. Eu vou dizer para você que foram 18 minutos intensos, né? Que aconteceu de tudo. Ele entrou, foi vaiado, ele teve a bola do jogo, que podia dar a vitória. Ele se machucou, foi substituído, te atrapalhou no seu planejamento, porque você teve que fazer uma troca em cima de uma troca. Como é que você viu 18 minutos intensos de Giovanni Augusto aqui hoje? Aconteceu de tudo com ele. Eu vou deixar bem claro, eu não vou desistir de jogador nenhum. Não vou desistir de jogador nenhum. Daqui um pouquinho pode aparecer Guilherme, Marquinhos já fez um bom jogo depois da cirurgia, Giovanni entrou bem, perdeu o gol, mas entrou bem, triangulando, chamando a responsabilidade, a bola passando pelo seu pé, e ele iniciando as jogadas, muito satisfeito mesmo com ele, e a gente vai recuperar esse atleta. Primeiro porque eles querem, e outra porque a gente vai trabalhar bastante. O Ortega, na primeira pergunta, chamou a atenção para o goleiro do Inter, o Lomba, que foi bem, mas o Cássio também foi muito exigido e foi bem no jogo.
Queria que você fizesse uma análise do Cássio e uma segunda pergunta, se você me permite. Você está um pouco preocupado com os gols do seu time? A média, se não me engano, é um pouco menor de um gol por jogo. Você tem uma preocupação em relação ao seu ataque? É o que a gente vem trabalhando. A partir do momento que a gente melhorar os passes, acertar melhor os passes simples, a gente vai chegar com mais força no gol do adversário e com isso os gols vão melhorar. Os goleiros apareceram porque foi um jogo aberto, né? Os dois com propostas de buscar o gol, o Inter por jogar em casa e que ele leva vantagem. A gente veio aqui buscando o gol mesmo, porque sabe da importância nessa Copa do Brasil de fazer um gol fora, e com isso os dois goleiros foram muito bem por ter sido um jogo aberto. Fábio, o que o Corinthians precisa corrigir com mais urgência para a partida de volta lá na próxima quarta-feira, e também já projetando o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista, domingo, contra o São Paulo lá no Morumbi? A gente sabe que jogar em casa sempre é uma diferença. O Inter prevaleceu aqui, tentou usar a força da sua casa e lá vai ser assim. A gente sabe lá o poder de jogar em Itaquera, na Arena Corinthians. E lá pressão mesmo com essa vantagem aí, é uma vantagem mínima. A gente não pode lá ficar retraído para tentar jogar no erro deles. Procurar fazer um bom jogo lá, impor a nossa força dentro de casa também. Outra pergunta? A partir de agora começamos a pensar no São Paulo. A minha preocupação sempre vai ser de domingo para quarta e não de quarta para domingo, que a gente tem um dia a mais de recuperação. Força total para a gente fazer um grande jogo no Morumbi. O que muda no time do Corinthians do confronto de hoje para o enfrentamento contra a equipe do São Paulo, com a entrada do Jô e também do Jadson? O sistema não muda, a ideia de jogo ela é a mesma. O que vai mudar são características, é um armador e um pivô mesmo, uma referência. Hoje jogamos com o Cleiton, que nós sabemos que é um jogador de lado. E domingo nós temos a volta do Jô, temos o Casim de volta também. Daqui um pouquinho já vamos ter o Carlinhos numa situação melhor. Gosto de jogar com um cara como referência. Como ideia de jogo sempre vai ter um, mas infelizmente hoje o Carlinhos voltando, o Casim se recuperando e o Jô, por não correr risco para perder por um bom tempo, a gente decidiu segurar. Obrigado, gente. Muito bem, essa é a palavra do técnico Fábio Carilli. Foram escolhas acertadas, né? Ao final do resultado, é claro que ao final do jogo é muito mais fácil a gente olhar o resultado e entender que ele descansa dois jogadores fundamentais para a armação das jogadas de ataque do Corinthians, leva a possibilidade do 0-0 para o segundo jogo da Copa do Brasil e ainda tem inteiros Jadson e Jô para o clássico contra o São Paulo. Mas a coisa que mais me chamou a atenção foi ele falando dos jogadores que a torcida desistiu. E ele disse, eu não vou desistir de jogador nenhum. Ele falou isso claramente sobre o Marquinhos Gabriel, por isso ele começou com o Marquinhos Gabriel hoje. E ele está dizendo que não vai desistir do Giovanni Augusto, embora o Giovanni Augusto dê motivo para a torcida desistir dele. O Marquinhos Gabriel também dá. Hoje, o primeiro tempo do Marquinhos Gabriel, houve um momento que eu achei que ele cresceu em comparação com outras atuações, não fazia um grande jogo, mas tinha crescido em comparação com outras atuações, mas participou muito pouco do jogo. E depois, quando foi jogar de centroavante, para mim não fazia muito sentido, porque ele não é um homem de velocidade. O Carilli explicou que queria, assim, ele um pouco mais à frente, com o Rodriguinho encostando. Foi quando o Cleiton veio marcar o lado esquerdo para ajudar o Arana. Wagner Martins, mais informações. O Wagner daqui a pouquinho fala mais do Internacional. O Inter merecia um placar melhor? Teve mais posse de bola, teve mais finalização ou o empate ficou de bom tamanho? Eu diria o seguinte, se fosse para ter um vencedor, seria o Inter. O Inter jogou, buscou a vitória, teve mais oportunidades, finalizou 16 vezes contra 8 do Corinthians. Agora, eu não digo que o empate ficou ruim, porque se das 8 finalizações do Corinthians, 4 foram no alvo, o Lomba fez 3 defesas espetaculares. Deixa eu chamar o Fernando Caetano. Legal, Vilani. Estamos aqui na zona mista do Corinthians, aguardando a saída dos jogadores. Espaço físico aqui é meio apertado, o pessoal está vendo como é que vai ser organizada então a entrevista, as entrevistas dos jogadores do Corinthians, que daqui a pouco então devem passar aqui. Como a gente destacou, o Corinthians dorme essa noite aqui em Porto Alegre, amanhã chega no final da manhã na capital paulista, os jogadores serão liberados e na sexta-feira começa a preparação para o clássico de domingo contra o São Paulo pelas semifinais do Campeonato Paulista. Agora eu passo a bola para você, Wagner Martins.
Estou aqui do lado do Internacional, Caetano, aguardando a passagem dos jogadores aqui na zona mista. Eu acho que é importante a gente sublinhar que para o jogo da volta, na próxima quarta-feira, 21h45, em São Paulo, o técnico Antônio Carlos Zago não terá o Carlinhos, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Isso representa muito porque o Zago ajeitou o sistema de meio de campo do Internacional quando o Carlinhos chegou e tomou conta da lateral esquerda. O Wendel foi para o meio de campo. Com a lesão do Carlinhos há alguns dias atrás, algumas semanas, o Wendel teve que voltar para a lateral esquerda e o rendimento do time não foi o mesmo. Então, a tendência é que o Wendel retorne para a lateral esquerda e aí sim o Felipe Gutierrez comece o jogo, porque é um jogador que pode trabalhar naquela faixa esquerda do campo. Agora nós vamos para São Paulo com o Jackson Pinheiro, que está acompanhando o Palmeiras. Legal, Wagner Martins, ótima noite para você, meu caro, os amigos ligados no Central Fox. Olha que o palmeirense procure um cardiologista amanhã, porque pelo andar da carruagem do Verdão nesta Libertadores é preciso ficar precavido, fazer aquele check-out, porque mais uma vez, jogando aqui no Allianz Parque pela Libertadores da América, o Palmeiras conseguiu a vitória no último minuto de jogo, dessa vez aos 55 minutos, gol do Fabiano, num jogo dramático contra os uruguaios do Peñarol, uma virada cheia de emoções e polêmicas também. Daqui a pouquinho no Central Fox, toda a repercussão aqui na zona mista, Felipe Melo acusando o jogador do Peñarol de racismo, expulsão polêmica também de Dudu aos 48 minutos do segundo tempo, tudo isso no melhor pós-jogo da TV, logo mais no Central Fox, zona mista bombando aqui no Allianz Parque. Agora, daqui nós vamos até o Maracanã com o repórter Luciano Calheiros. Ótima noite para você, Calheiros.